Bom, os mercados continuam de olho na guerra e na eleição. A semana mudou, mas os focos de atenção não mudaram. E os desdobramentos são os que mais preocupam o investidor. Enquanto isso, os gastos públicos podem fazer o Brasil desperdiçar uma oportunidade gerada pela disparada do preço do petróleo. Chegou a hora da análise com ela, a Lucinda Pinto, que vai explicar esse cenário. É meio cheio ou meio vazio esse copo, Lu? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Pois é, a gente imaginava, né, e vinha falando muito sobre o quanto o Brasil estava numa posição mais protegida diante dessa crise. Só que esses números que o Ministério da Fazenda divulgou hoje trazem, na verdade, uma outra leitura de que, de fato, aquela oportunidade de melhorar contas públicas, de realmente ganhar aí no meio, ou se destacar no meio de tantas preocupações, tantas incertezas, parece que essa oportunidade ela não vai ser totalmente aproveitada, porque o que a Fazenda trouxe é que, por mês, o custo de todas as medidas que foram adotadas para proteger o país do efeito da alta do petróleo vai ser de 6,2 bilhões de reais. E a arrecadação extra, com royalties, com impostos, etc., por conta do aumento do petróleo, vai somar 8,5 bilhões de reais. Tem aí um saldo positivo. Mas nessa conta do custo não está incluída a subvenção da gasolina. E, na verdade, é uma estimativa que o mercado olha com uma certa dúvida, tem uma certa imprecisão, porque a arrecadação extra, ela oscila, ela não é uma certeza, mas o custo, sim, isso a gente tem como ter mais convicção desse valor. Portanto, fica um pouco aquela sensação de que talvez aquele ambiente muito mais positivo para o Brasil comece a ficar mais frágil. E isso se reflete no preço dos mercados. Então, desde o início da guerra, mesmo com a valorização de mais de 30% da ação ordinária da Petrobras, o Ibovespa cai mais de 8%. E essa queda, ela tem a ver com algumas coisas. Primeiro, um certo cansaço, vamos dizer assim, daquele fluxo positivo que a gente estava enxergando. Então, hoje, por exemplo, a gente viu uma queda importante aí de preços de bancos, das ações dos bancos, como resultado de um resgate aí de investidores estrangeiros. E número 2, esse ambiente de inflação muito alta, que provavelmente não vai permitir um corte tão grande como se imaginava da taxa de juros, e isso castigando muito as empresas como um todo. Aliás, eu estava até observando, Naka, que é uma coisa que me chamou a atenção, algumas ações de varejistas já estão ali perto de R$1, valendo perto de R$1, ou abaixo, ou perto disso, que é o caso de Casas Bahia. É uma empresa que vem enfrentando aí grandes desafios, passando por reestruturação, mas num ambiente desse, de juro tão alto, cenário de consumo talvez restrito por conta de endividamento. Agora a concorrência maior aí das plataformas digitais, tudo bem, das plataformas asiáticas, por causa do fim lá da taxa das blusinhas, que não pega o core da companhia, mas certamente tem algum impacto aí. Então é um cenário que prejudica muito, que castiga muito as companhias, sobretudo as que estão endividadas, né? Esse momento que a gente vive agora, Lucinda, dá para dizer que o fiscal volta a entrar no radar de fato? Porque a gente viveu esse fluxo do gringo chegando no Brasil ao longo dos últimos meses, parece ter colocado esse assunto fiscal ali na segunda, na terceira. A água subiu, né? A água subiu e você parou de ver esse problema. Uhum. Dá para dizer que esse problema voltou a estar todo dia na agenda e por que voltaram a olhar para esse assunto? Provavelmente por conta do custo dos juros. Com a Selic aí, tem gente falando em Selic a 14%, é muito alto. Isso é muito caro para qualquer um que tenha dívida, né, pós-fixada, como é o caso do Tesouro Nacional. Então, o efeito desse ambiente sobre o fiscal, mesmo que a gente tenha esse benefício aí do lado de arrecadação por parte de Petrobras, como a gente está falando, a gente acaba gastando um pouco aqui dessa munição. Então, esse juro nesse patamar vai ser um castigo muito grande. Eu não acho, Naka, que a gente vai ouvir falar tanto disso no dia a dia, porque a gente tem a eleição. Então, a eleição talvez ela desvie um pouco o olhar, aquilo que a gente tem falado. Os candidatos não vão trazer isso muito para a pauta, mas, sem dúvida, o juro futuro ele vai
refletir esse assunto e com bastante preocupação. E esse movimento de curva de juros pode ter um impacto bem relevante aí sobre bolsa e sobre a atividade propriamente dita, né? Porque a gente sabe que financiamentos de longo prazo, no fim das contas, respondem muito diretamente a essa curva. Qual que é a tua percepção sobre o entendimento da equipe econômica que diz que não quer usar a guerra como sendo um remédio para as contas públicas, né? O ministro Dario Durigan disse há algumas semanas que não quer usar essa arrecadação extraordinária para resolver, porque não vai resolver, porque o problema é muito maior, mas para ajudar o cenário fiscal. Ele defende muito mais o impacto neutro nas contas públicas. Faz sentido, porque é um vento a favor, em tese, né? E que o Brasil poderia, de fato, se beneficiar em uma frente, pelo menos, que seria essa frente fiscal. Acho que falta o entendimento do quanto isso impacta vários ativos, né? Inclusive o câmbio. De novo, a gente está vendo o dólar perder força no mundo e a gente se beneficia. Mas muito dessa performance melhor do real teve a ver com essa narrativa, digamos, de que nós seríamos mais beneficiados ou sofreríamos menos porque exportamos petróleo. Agora, se a gente desperdiça esse ganho, então não tem por que o real performar melhor. Então, de novo, falta talvez um entendimento. Obviamente que ele sabe, né? Mas acho que falta se apropriar dessa convicção aí de que usar nesse momento em que estamos com as contas públicas tão no limite, com o endividamento aumentando, e, aliás, com o cenário de trajetória de dívida PIB do orçamento, da LDO, sendo questionada, né? O governo trouxe um cenário mais positivo aí do que o mercado enxerga. Então, tudo isso é o que explica, provavelmente, ele dizer que o impacto tem que ser neutro. Seria excelente e deveria ser assim se a gente não estivesse num cenário tão limite e a gente não precisasse da contribuição da queda dos juros futuros e da própria valorização do câmbio para ajudar o país a enfrentar essa fase aí de instabilidade. Então, só para botar aqui as coisas no seu devido lugar, né? O ministro Dario Durigan falou há 2 semanas, exatamente há 2 semanas, no Roda Viva, no programa da TV Cultura, aspas para o ministro: o Brasil não pode ser sócio da guerra, eu não vou fazer mais fiscal por conta da guerra, mas também não vou fazer menos. Nós temos que garantir neutralidade fiscal para cumprir o orçamento que está aprovado pelo Congresso. Palavras do Dario Durigan, ministro da Fazenda, em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura. É curioso porque o ministro defende a neutralidade do impacto da guerra sobre as contas públicas. É uma excepcionalidade, obviamente, a guerra, né? E ninguém previa, portanto, algo excepcional. Mas quando há coisas excepcionais do outro lado do balcão, que geram despesa e não receita, aí o governo topa. Porque, por exemplo, quando houve a tragédia no Rio Grande do Sul, o governo, de maneira muito adequada, gastou bilhões de reais para dar ajuda à economia e às famílias gaúchas, mas tirou das contas públicas e teve um efeito que não foi neutro. Poderia ter a mesma coisa com o sinal trocado agora, né? Agora, Naka, se a gente olha as projeções de inflação, as expectativas, elas só pioram a despeito de tudo que foi feito. E eu não estou aqui querendo dizer que o governo não deveria ter feito nada. Eu estou querendo dizer que não trazer um discurso de defesa, de equilíbrio fiscal, ou olhar para essa vantagem, digamos assim, como algo a ser aproveitada, isso, no fim das contas, poderia estar contribuindo muito mais para esse cenário de inflação piorando do que dizer ou assumir uma postura de quem não se importa de se apropriar dos benefícios nesse momento. Isso que eu quero dizer, o cenário de inflação, no fim das contas, ele só piora. Pioraria mais se o governo não tivesse feito nada? Acho que é uma questão, porque ali não tem, quando o mercado piora suas expectativas, ele não está fazendo apenas a conta fria, né, do quanto vai aumentar o combustível. Ele está levando em consideração um pouco a postura fiscal do governo, quanto ele está gastando, quanto ele está injetando para os consumidores ampliarem a sua capacidade ali de compra, enfim. Então, eu acho que é uma coisa que, no fim das contas, esse olhar para o fiscal poderia estar contribuindo também para além de subvenções, etc. É aquela máxima, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose. E aí, nesse caso, também parece ser
a dose que se aplica na economia brasileira. Lucinda Peito, analista de economia da CNN, obrigado pela conversa por semana. Para você também. Até amanhã.